Salve, salve pessoal, aqui fala o vosso Play Ben, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom, só se você for retardado, mas se você está ligado nas coisas, sabe que eu vou estar a trazer mais um vlog. O Educado Humilde já chega estragando o like e se inscrevendo logo no início do vídeo. É Little Panic, filho. Educado Humilde, no vídeo de hoje eu quero falar de algo que tem acontecido nos últimos dias. Não sei se vocês têm notado lá no Facebook. Ou seja, ultimamente tem surgido alguns grupos, não sei se é porque as pessoas têm muito tempo e ficam toda hora em casa. Tem surgido alguns grupos lá no Facebook, malta Angola versus Moçambique, Angola versus Brasil versus Angola. Acho que acabei falando a mesma coisa, repetindo. Mas enfim, ou seja, grupos em que pessoas atacam outras através de memes. E nesses grupos tem acontecido coisas muito engraçadas que eu não sei, parece que essas pessoas já não fumaram. Tem acontecido coisas meio que engraçadas. E nesse vídeo vou estar a relatar algumas delas. E no final, não saia do vídeo, fica até no final, porque no final vou estar a reagir aos melhores memes dessa brincadeira. Então quero dizer mais uma vez para que aproveite e deixe o like, porque o like me ajuda muito e ajuda o YouTube a identificar que você gostou do vídeo e a recomendar para outras pessoas. Então já deixa o like agora, logo no início do vídeo. A primeira coisa engraçada que acontece nessa brincadeira é que as pessoas, sobretudo os moçambicanos e os angolanos, têm feito memes. Na verdade, os moçambicanos são mais fortes, os moçambicanos e os brasileiros. Ou seja, na escala, os mais pequenos são os angolanos, depois os moçambicanos e o brasileiro. E o brasileiro em termos de memes tem outro nível, não tem como se comparar. Só para você ver, a expressão meme surge no Brasil, não tem como mas na verdade o que tem acontecido é que os angolanos e os moçambicanos, ao criarem memes engraçados, colocam ali muitos erros de português. Estou a falar de não saberem diferenciar o mais e o mais, o mi e o mi, sou, eu sou. Aqueles que dizem me empresta. Alô, disse empresta-me. E isso tem feito uma coisa muito engraçada, porque ao invés de os brasileiros já se rirem dos nossos memes, riem-se dos erros de português. É outra coisa engraçada que também acontece, mas também essa não é tão engraçada, é um pouco preocupante e sei lá, triste. É a questão de que alguns criam memes com um teor racial de discriminação, sobretudo os brasileiros. Acabam criando memes em que menosprezam os moçambicanos e os angolanos por serem negros, ou sei lá, uma questão assim. E isso não é muito bom, porque são grupos em que estamos lá para brincar e não para criar uma situação de discriminação ou assédio. E também já apelar aí para que as pessoas não levem a sério, porque se são memes, não é para levar a sério, é brincadeira. Porque se continuar assim, com aquela discriminação que está ali, traga-me merda. Só para termos ideia, na verdade, esses memes não são memes que estamos a criar com um teor de brincadeira. Geralmente é para ofender o outro povo. Se continuarmos a levar a sério, vamos levar a sério também aquela situação de dizerem que o angolano é feio. E, na verdade, dizem que é feio por causa do filho do Zua, porque ele não ajuda. Vamos levar também a sério essa questão de que Angola não é desenvolvido porque a moeda deles parece um metical igual a 9 quadros. E isso são coisas de brincadeira, não são coisas para levarmos a sério. Sem mais delongas, vou começar com a reação dos memes. Como podem ver, já estou aqui com o celular. Já vou começar com a reação dos memes desta brincadeira, os melhores memes dessa brincadeira. Vamos aí. O primeiro meme é esse: a cara da Beyoncé ao se deparar com uma angolana na plateia. Desculpe, não peguei. Olha só a cara da Beyoncé, como ficou. E olha essa angolana como é feia. Nem sei se essa pessoa aqui é angolana de verdade, mas outros são criativos. Lembrando também que a maioria dos memes que vão aparecer aqui são memes de moçambicanos atacarem os angolanos ou os brasileiros. Assim, como eu sou moçambicano, a maioria das coisas que aparecem ali são de moçambicanos a lançarem para os grupos. Então por isso vai aparecer mais conteúdo dos moçambicanos. Bom, então vamos para o segundo meme. Portugal, você é muito feio. É Moçambique, você é angolano, né? Do tipo, dizer angolano é sinônimo de dizer feio. A seguir, a nossa morena, a vossa morena. Bom, com esse meme eu não concordo muito, porque sabemos que as brasileiras também são... Tipo, para você que não entendeu, aqui estão a comparar o corpo das moçambicanas e das brasileiras. É um meme de Moçambique versus Brasil. Aqui eu não concordo muito, porque geralmente as brasileiras também têm um corpo muito bonito e não é que só as moçambicanas. Às vezes até as moçambicanas não apanham nada. Na verdade, as que têm um corpo feio são as europeias, Malta, sei lá, Portugal, Inglaterra, por aí. Mas as brasileiras, tem estufa. Vamos lá para o meme a seguir. Feliz aniversário para mim, já são 38 anos de vida. Na verdade aqui podemos ver que essa pessoa aqui escreveu de propósito, erradamente de propósito, mas quando chega nos olhos dos brasileiros, por exemplo, não vão saber que essa pessoa aqui escreveu de brincadeira, escreveu errado de propósito. Vamos pensar que essa pessoa aqui escreveu errado por não sabe. Isso vai
levar eles a rirem-se da maneira como essa pessoa escreveu, em vez de rirem-se do meme. E é exatamente isso mesmo, na verdade, porque aqui não tem nada engraçado. A única coisa engraçada é que essa pessoa que escreveu de uma forma errada. E escreveu anos com U, já é outra coisa. E esses gajos são muito criativos. O meme a seguir. Enquanto a Neide Sofia casa 100 vezes, o Gui inova e vende caldo. É aquela situação de o Guizel nesses dias está a representar o caldo bem. E na verdade, o Guizel, assim como o filho do Zoa, tem sido um dos assuntos mais focais desses memes, porque dizem que o Guizel foi para Angola, é capaz de ir a Angola com 100 meticais e ir pegar todas as angolanas só com 100 meticais, já que o Kwanza é desprezível em relação ao metical. E tem sido uma coisa muito engraçada. O Gui inova vendendo. Não está a vender, é embaixador, significa que representa essa empresa. É como se eles estivessem a fazer propaganda dessa empresa. Não é que está a vender caldo, é de encontrar lá nos Pamanini lá a vender caldo. Esses gajos são muito criativos. Votação rápida. Moçambique 2, Brasil. Vocês. Mas esse branquelo aqui apanha o quê no nosso aruaro? Você conhece o nosso aruaro? Se você não conhece esse gajo aqui, esse gajo é mau. Esse gajo aqui, nem que seja bonito 100 vezes mais que o Aruaro, pela autoestima que o Aruaro tem, esse gajo não apanha nada. O Aruaro é mau. O homem que seja bonito, o chocolate em pó. Mas meme criativo, gostei. É um dos que estão no top, gostei. Mas esse branquelo aí, esse brasileiro aí é brincadeira, não apanha nada no Aruaro. O meme a seguir, tanta solicitação de Moçambique. Gente, não estou doando beleza. Tipo, assim que estão a pedir aquilo ali, é porque moçambicanos são feios, assim querem pedir beleza. Um pouco criativo, mas não gostei muito. E aí, Brasil, quando bebem água, o nariz não entra no copo. Tipo, assim que uma das características dos brasileiros é ter nariz grande, aquele nariz empinado. Então, o tipo está a brincar com isso. Tipo, assim, o nariz não entra no copo. Outros tipos são maus. Se gostarem, existem muitos memes. Se gostarem, posso trazer a parte 2. É só comentar aqui embaixo. Trazer a parte 2 dos memes. Bom, este foi mais um vídeo meu. Se gostou, coloca o like. Invincible.